Olá, bem-vindos, Voicers, mais uma vez ao nosso podcast. Estamos no episódio 8, já vamos avançados no programa. As provas cegas já lá vão e as batalhas também, não é? Porque este foi o único programa completo de batalhas que houve nesta edição, o que mostra também que esta nova dinâmica das novas regras e vários concorrentes numa batalha só poderem passar, ou nenhum, trouxe mais rapidez às próprias batalhas que passaram muito a correr. Vamos então começar este podcast com a nossa rubrica habitual, não é, Rita? Exatamente. Antes de mais, olá a todos. E vamos começar pela rubrica The Voice Spy. E eu hoje tenho aqui 3 coisas que gostava de abordar contigo. Zé, a primeira foi um pequeno pormenor que eu reparei, diz-me se reparaste ou não. A concorrente Joana Almeida Sá, penso que foi até a primeira batalha e que foi a que passou. É que passou, sim. Ela, quando está a cantar, e isto também eu reparei na prova cega dela, uma das mãos ela pega no microfone e a outra mão está sempre, pronto, quem está só a ouvir o áudio não está a ver o que eu estou a fazer, mas a outra mão ela mete sempre aqui atrás das costas e canta sempre assim. Achei super estranho, barra engraçado e tens que depois ver. Poderá ser um tique dela, não é? Pode ser um tique, eu acho até, não sei, para mim parece-me desconfortável. Mas pronto, parece quase uma bartender, não é? Bem isto. Pronto, esta foi uma das primeiras coisas que reparei. Depois foi um momento em que era a vez do Dino de fazer escolhas na equipa dele e houve numa das batalhas em que ele devia estar super confuso e era a vez do Diogo a falar e ele diz que não digas nomes. Eu também tenho isso apontado, sim. Achei, dando a minha opinião pessoal, achei um bocadinho agressivo a forma como o Dino se expôs, se exprimiu. Assim, os mentores estão ali para comentar, claro, mas também, pronto, eles também costumam dizer os concorrentes porque é que o Dino se queria privar disso. Pronto. Eu entendo a tua perspectiva, mas eu acho que se deve à inexperiência do Dino enquanto mentor. Pode ser isso. Eu acho que ele estava muito nervoso e houve determinadas decisões que obviamente não foram fáceis de tomar da sua parte, o que fez com que ele, quando viu que o Diogo poderia vir a pronunciar-se sobre quem achava que deveria passar, penso que o Dino acreditou que isso pudesse vir a influenciar a sua decisão. E então não quis ouvir opiniões alheias e quis ser ele a decidir. O que é que eu acho? Pessoalmente não curti. Eu gosto que todos os mentores deem a sua opinião, até para o espectador. É bom saber o que é que cada mentor pensa e qual seria a sua decisão. Mas eu acho mesmo que o Dino se viu encurralado e preferiu estar isento de qualquer opinião de tão indeciso que estava. Acho que se deveu a isso, mas consigo entender. Agora, não acho que tenha sido agressividade. Ele simplesmente foi a sua forma de se exprimir, porque eu acho que o Dino é muito honesto com aquilo que ele sente e acaba por falar de uma forma mais intensa, não necessariamente para ser rude ou ríspido. Sim, eu quero acreditar que ele não queria ser rude para o Diogo, mas não sei, foi a forma como disse e parecia que ele estava a ser mais do que os outros, porque os outros mentores, a Marisa, que já lá está há imensos anos, nunca disse isto e muitas vezes já ela também fica confusa e baralhada, pronto, era só... E se isto fosse um programa, tirano, no sentido em que não poderiam estapelar as regras, a Catarina ou o Vasco poderiam ter obrigado o Dino a dar o Dino não, o Diogo, a dar a sua opinião de quem passaria. Mas como é óbvio, não é assim que funciona, não é? Portanto... Pronto, a última coisa que eu queria referir foi já no final mesmo do programa, na fase das despedidas em que fala a Catarina e o Vasco, eles mencionaram em etapa inédita no próximo programa. Portanto, nem sequer mencionaram os tirateimas, estavam sempre a falar nos diretos e falaram nesta etapa inédita. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha, não faço ideia o que é que vem aí, não sei se tens alguma... Sim, até recentemente estive a ouvir, isto vai parecer um pouco egocêntrico, mas estive a ouvir o nosso podcast, o penúltimo, penso eu. É bom também às vezes recordar aquilo que nós próprios pensamos, sobretudo tu, porque já sei a minha opinião. E o que é que eu acho? Acho que na altura eu referi que iria haver tirateimas, eu lembro de ter usado essa expressão. E agora eu realmente penso, eles nunca, ao longo destes episódios todos, referiram o facto de a próxima fase que aí vem aos tirateimas. Eles referem sempre a diretos. Portanto, uma coisa é certa, vamos para galas. Sim. Isso é certo, poderá não ser esse o termo utilizado, mas será ao vivo. Agora, o que é que aí vem? Eles a falar que é revolucionário, eu acredito que seja do ponto de vista de Portugal. Ou seja, que esse tipo de regra já existe noutras versões lá fora. Como eu não tenho acompanhado, não sei qual será. Serão playoffs, algo do género. Ou seja, uma espécie de tirateimas, mas com outro nome.
de facto não sei. Será que vai haver alguma repescagem? Porque eles não falaram Pois, nisso. também não falaram nisso. Neste momento cada equipa tem 7 concorrentes, o que é um número ímpar. Por vezes acho que com o número ímpar é mais difícil do que com o número par enfim, de eliminar concorrentes numa fase mais preliminar dos diretos. Portanto, a ver o que é que nos aguarda. Eles foram tanto secretismo à volta desta questão que não deixaram nenhuma pista sobre o que é que aí vem. Propositadamente, não é? Para deixar o espectador Portanto, eu fiquei mesmo aqui curioso. curiosa e queria só saber também aquilo que achavas. Sim, não foi revelado nada de mais. Aquilo que eu achei que poderia ser revelado era eles indicarem pode votar neste concorrente ou no outro para haver uma espécie de repescagem, mas não aconteceu. Pela primeira vez, eu acho. Em muitos anos que não há concorrentes repescados das batalhas, pelo menos aparentemente. Mas pronto, vamos ver o que o futuro nos reserva. Da minha parte é isto. Tens mais algum ponto? Para além daquilo que tu referiste do Dino, a Maria Inês, uma das concorrentes que atuou, vê se me sabes dizer de que equipa era da Marisa, a última equipa da Marisa, antes de subir a palco, quando eles estavam naquela sala dos concorrentes, ela virou-se, já não sei para quem, provavelmente para outra concorrente com quem ia atuar, e disse, eu estou toda borrada. Portanto, não sei se foi necessariamente antes de ela atuar ou antes de outra batalha, mas ela estava obviamente preocupada e achei piada a frase. E depois a Carolina a descrever como é que na batalha com a canção Não És Homem para Mim, com 3 candidatas, a Carolina descreveu como é que achava que cada uma das suas candidatas dessa batalha discutem pela maneira como cantam. Portanto, ela descreveu cada um dos momentos e qual seria a relação das concorrentes com o respectivo homem com quem estariam. Portanto, foi engraçado de ver a Carolina. Acho que é a mentora que muitas vezes mais extrapola na maneira como aborda determinadas questões, mas isto é positivo. Torna leve determinadas questões. Sim, mais leve também, eu acho. Verdade. E antes mesmo de terminarmos esta rubrica, queria saber a opinião da Rita e também, depois, se quiser, obviamente, comentar connosco. Na última batalha de todas, portanto, da equipa da Carolina, aliás, peço desculpa, da última batalha de todas, agora baralhei-me. Da equipa de quem? Foi com a Alicia, exato, estava certo. Na equipa da Carolina, a Margarida e o Tomás, que cantaram com a Alicia, e eu penso que era esta concorrente que na altura das provas cegas que o Dino conhecia a mãe dela. Sim, pronto, e depois surpreendemos porque a Alicia acabou por escolher a Carolina como mentor e não o Dino. E então, estavam nessa última atuação, com a música Como Tu, e a mãe dela, o Dino, de repente resolve levantar-se e foi ter com a mãe da Alicia e começou a dançar com ela. Ora, um pequeno debate que é, isto terá sido um bom momento de televisão, que é ver o Dino descontraído, raramente os mentores saem da sua cadeira para fazer algo extra enquanto alguém está a atuar, ou será que terá sido um desrespeito da parte do Dino, obviamente não intencional, uma vez que acabou por causar alguma distração ao momento em si, porque as câmaras focaram-se em determinados momentos nessa parte da dança. Dando a minha opinião muito rapidamente, acho que é um pouco dos dois, ou seja, eu neste momento eu gosto de estar só focado na atuação e pequenas alterações que ocorram acabam por fazer dispersar um pouco a minha atenção. Por outro lado, acho que o Dino também apeteceu-lhe ir dançar e foi, simplesmente. E então achei também leve esse momento. Olha, dando a minha opinião, por acaso não pensei... Na altura pensaste nessa questão? Não. Eu percebo o facto de dizeres que ele acabou por atrair um bocado a atenção mais para ele, quando ele começou a dançar com a senhora. Primeiro, eu acho que o Dino, como era a vez dele escolher, estava descontraído, saiu da cadeira e como conhecia... Não era a equipa dele, sim. E como conhecia a pessoa em questão, pronto, se calhar quis se divertir, não sei. Por acaso, houve uma coisa que eu pensei, que foi... É assim, a filha dela está a atuar e ele está a ir dançar com ela, a mãe nem está a poder ver, não é? Olha, eu pensei nessa perspectiva do familiar. Se calhar ela queria estar mais atenta à atuação, assim... Achei um bocadinho deselegante ele ter feito Deselegante, isto. pode ser uma boa palavra. Respeitoso, acho que não, mas pronto, eu achei estranho. Eu confesso, o Dino, neste episódio das batalhas, desiludiu-me um bocado. Teve uma outra atitude que não gostei, pronto. Isso deu à pressão em certos momentos. Sim, aliás, houve uma batalha que chorou, um amigo meu, Anthony, olá, eu sei que estás aí, que has de nos ouvir ou ver, comentou mesmo que houve muito dramatismo nesta ronda de provas cegas, nesta ronda de batalhas, desculpem, portanto consigo entender. Mas nem houve... A Marisa costumava chorar imenso, nem foi... Não. Acho que foi mesmo mais o Dino, a Carolina A Carolina, também. sim, tiveram decisões acho um pouco mais complicadas até do que a própria Marisa, embora
Bom, já falamos. Mas é isso, não é? Desta rubrica do The isso. Voice Spy desta semana, terminámos. Terminámos também a rubrica do The Voice Spy no que diz respeito a programas que não são em direto. Portanto, a ver o que é que acontece daqui para a frente. Falando então de um overall do programa, daquilo que considerámos ter sido esta ronda de batalhas, eu não pensei muito sobre o assunto, portanto, não tenho uma resposta premeditada para dar. Mas analisando de uma forma geral, eu acho que foi de novo uma boa ronda de batalhas, no geral, obviamente. Acho que nós já vínhamos de uma ronda de batalhas muito forte e, obviamente, eu creio que esta terá descido um pouco de qualidade, temos que ser honestos. Ainda assim, a Rita concorda, ainda assim, acho que tivemos uma boa ronda, 2 ou 3 batalhas assim mais de salientar que terão sido, eu diria, impactantes, pela positiva. E sim, ao contrário das últimas rondas de provas cegas que já se estavam a arrastar, eu acho que aqui o nível foi bom, foi bom. Uma vez mais, repito, a semana passada foi melhor, mas foi bom, eu gostei. Pronto, do meu lado, isto se calhar vou mais deixar para a conclusão depois, porque pronto, não gostei que este programa foi muita batalha, muita informação a processar. Foram 12 batalhas. Mas eu depois falo mais nessa conclusão. Em termos de qualidade deste episódio, concordo contigo, foi um bocadinho inferior à primeira, até porque na primeira ronda de batalhas houveram batalhas a um excelente nível. Neste episódio houve batalhas a bom nível, mas não houve nenhuma que me tivesse impactado. Houve batalhas menos boas, mas houve um bom, vasto conjunto de batalhas a um bom nível. Portanto, considero que foi um programa razoável, pronto. Ok, eu diria razoável para bom, na minha opinião. Mas entendo-te, porque houve alguns momentos não tão... Como dizer? Que uma pessoa também, se não existissem, né, passávamos ao lado. Bom, vamos então agora avançar para as categorias que dizem respeito às batalhas da noite. Começando pela batalha da noite, precisamente. Ou seja, aquela que para nós foi a melhor, por diversos fatores. E vamos ver se eu e a Rita coincidimos. Rita, para ti... Para ti qual terá sido... Não espreitaste, espero. Não. Que eu tenho aqui o resultado, a Rita tem ali os dela. Eu tenho certeza que não vamos ter a mesma coisa. Qual terá sido a batalha da noite para ti? Estou curioso agora com essa descrição. Diz-me. Bem, só houve 2 programas, não é? No programa anterior tinha uma batalha da noite, desta vez não tenho. Portanto, era impossível... Ai, gostei! Era impossível teres esta resposta, a mesma resposta. Ok, agora entendi. Eu vou explicar o porquê que eu não tenho. Como há bocado disse, não houve nenhuma batalha que me tivesse realmente impactado. Para mim, a batalha da noite tinha que ser uma batalha em que eu no final dissesse brutal, tiveram todos bem, uma batalha memorável, que eu até fosse rever outra vez, e não houve nenhuma assim. Portanto, houve uma outra que eu gostei, mas não está fantástica, não está magnífica. Ok. Até não pus ninguém. Provavelmente na semana passada até terias 2 ou 3 batalhas para pôr no lugar desta noite, não é? Talvez, sim. Portanto, desta vez, infelizmente, não tenho. Ok. No meu caso, sim, eu tenho uma. Para mim foi fácil, porque foi uma batalha que eu revi, por de tão contente que eu fiquei, porque eu acho que a energia estava incrível. Muito curiosa. Foi a segunda batalha da Carolina, com a música Canção de Engate. Juntou 4 elementos da sua equipa, 4 homens. O Alexandre Martins, o Francisco Barata, o Diogo Freitas e o Manuel Ortigoso. Já te encontraste? Já. Começando com um comentário geral dessa mesma batalha. Acho que foi uma batalha incrível de arrepiar. Achei que foi que houve, aliás, uma fusão deliciosa das 4 vozes e com toda uma intensidade. Viveram um momento de tal forma que foi emocionante e arrepiante. Eu realmente fiquei arrepiado. Melhor batalha de todas até agora. Eu acho que, como dizes, está obviamente a competir com 2 batalhas da primeira ronda que houve na semana passada, mas esta para mim também foi de veras muito agradável de se ouvir. Para mim, a pessoa que esteve melhor foi eliminada, e isso de facto foi para mim a pior coisinha que podia ter acontecido no resultado desta batalha, que foi o Manuel Ortigoso. Sem dúvida, possui o timbre mais convincente dos 4, um alcance vocal muito interessante e super harmonioso. Achei mesmo incrível. Eu dei-lhe 9 pontos e acho que foi o concorrente a quem eu dei a pontuação mais elevada nas batalhas que foi eliminado. Por isso, nesse aspecto, desiludi-me com a decisão da Carolina. Depois, eu a seguir colocaria muito possivelmente o Alexandre Martins, que tinha sido o único concorrente
que, aliás, tinha sido um concorrente que só a Carolina virou para ele na prova cega. Esteve muito seguro, com uma interpretação muito sua, um timbre dócil e carinhoso. Dei-lhe 8,5. Também dei 8,5 ao Francisco Barata, que tem uma calma na sua voz, que parecia quase terapêutica e angelical. E aquele que eu achei que esteve menos bem, que ainda assim teve uma recuperação incrível, eu tinha-lhe dado 4 pontos na prova cega e agora dei 8, é o Diogo Freitas. Lá está, como já disse, foi o que mais evoluiu, muito mais confiante e melodicamente estável. Portanto, senti que a Carolina, aqui até perdoei ela ter carregado no botão, e acho que na altura também penso que a Marisa, porque ela aqui teve uma batalha muito mais convincente do que a sua prova cega. E para mim é muito melhor ver concorrentes que melhoram de uma prova cega para uma batalha do que haja uma evolução negativa. Pronto, quem é que eu teria passado destes 4? Eu teria passado o Manuel Ortigoso, sem dúvida, o Alexandre Martins e o Francisco Barata. O Francisco Barata não é um concorrente que me enche às medidas, não sei explicar muito bem porquê. Eu acho que ele canta muito bem e lá está. Passá-lo-ia por mérito dele, mas não me enche as medidas, volto a dizer, porque para mim o Alexandre Martins toca muito mais e o Manuel Ortigoso também. Não passaria o Diogo Freitas no sentido em que tem que se fazer escolhas e ele esteve igualmente bem, esteve bem também, mas um pouco aquém relativamente aos outros 3. Por isso esta para mim foi a batalha da noite. Eu acho que eles estavam com uma energia, volto a dizer, tão boa que eu cheguei a arrepiar-me e acho que isso se sentiu em estúdio, que tanto é que os mentores o referiram. E penso que em casa também terão adorado. Por isso foi a minha batalha da noite. Desculpa ter-nos estendido, mas são 4 concorrentes. E é isso. Fiquei só desiludido pelo Manuel não ter passado. Acho que foi um crime. E aqui, desculpa, Raquel, que é outra amiga minha com quem eu também falo sobre o The Voice e que trabalha comigo, também ela concorda que o Manuel devia ter passado e foi assim o crime da noite, diria eu. Estou chocada. Com o quê? Primeiro, batalha da noite. Ai, não percebo. Para mim foi. Ok, esta batalha, pronto, dando só um comentário. Foi muito equilibrado entre os 4. Não, não, é a minha opinião. Sim. Achei que uns estiveram melhor que outros. Portanto, logo aí não houve equilíbrio entre os 4. E depois, os que eu gostei mais foi o Alexandre e o Diogo Freitas. Ok. E eu, por mim, até teria. Eu, se tivesse que escolher, escolhi o Alexandre e o Diogo. Não gostaste do Manuel Ortigoso? Para mim foi o pior dos 4. Ai, não concordo nada. Esse e o Francisco. Mas nada. Pronto, o Francisco não sei. Mas quando a Carolina diz que passa o Francisco, o Alexandre concordei. Olha, eu achei esta batalha. Não sei explicar. Não... Mas imagina, nas batalhas eu lembro que tu tinhas ficado contra o Alexandre ter passado. Tinha sido só um concorrente, um mentor a virar, que foi a Carolina. Talvez. Eu na altura gostei imenso e tu ficaste também chocada e agora estás a passá-lo. Portanto, significa que ele melhorou, não estou a entender. Eu gostei. Dos 4 foi o que eu gostei mais. Não foi nada. Foi o Diogo Freitas. Diogo Freitas foi o que eu gostei mais. O Diogo esteve bem. Aliás, as minhas pontuações são 8, 8,5, 8,5, 9. São todas boas, mas não considero que ele tenha sido o melhor. Agora... Mas o que me choca mais foi ter escolhido esta batalha. Ai, sim. Para mim foi a melhor da noite, mas sem sombra de dúvidas porque me arrepiou e tive que ouvi-la de novo assim que acabei de escutar da primeira vez. Portanto, claramente aqui uma grande barreira entre nós. Sim, não concordo. Mas pronto, vamos avançar. Sim. E penso qual é o próximo? Tu não tens, exato, portanto serei eu agora para a batalha mais desequilibrada da noite. Exato. Para a batalha mais desequilibrada, eu escolhi, curiosamente também da equipa da Carolina, a antepenúltima, com 3 raparigas que cantaram What a Time, envolveu a Sasha Silva, a Ani Pereira e a Pilmaiken Jenny. Antepenúltima. Ok. Pronto, o que é que eu achei? A Sasha tinha sido uma concorrente que nos tinha convencido, eu lembro na altura das provas cegas, esteve muito bem, mas aqui houve alguma coisa nela que não esteve tão bem, achei-a mais insegura, awkward em palco, a certa altura eu vi que ela estava muito rígida e não sabia para onde se havia de mover, apesar de ela ter uma bonita voz. Portanto, eu dei 6,5 e não que eu tenha ficado triste por ela ter passado, mas eu não a teria passado com base nesta batalha. Porém, eu acho que a Carolina aqui baseou-se também no talento que ela tinha mostrado na prova anterior. A Ani Pereira, eu dei 5,5, de facto não foi nada de extraordinário mesmo, apesar de ter um timbre bonito, desafinou e os falsetos não ajudaram porque não estava lá. Foi um verdadeiro desperdício, eu achei, porque não gostei. E
Eu não gostei assim tanto, pronto. A Bill Maiken, de facto, eu já tínhamos falado, eu pelo menos tinha dito que na prova cega dela ela tinha potencial para mostrar muito mais daquilo que efetivamente mostrou. E eu aqui considerei que ela de facto subiu a nível de, ou seja, evoluiu. Apresentou uma prova muito mais consistente, mais controlada, foi a mais controlada e mais segura das três, assim, de longe, cheia de boa confiança, sensibilizou-me com o seu timbre invulgar e bom gosto, mas sinto, no entanto, que ainda não vimos o melhor dela, o que não deixa de ser endearing, porque fico sempre à espera de mais. Ainda assim, ela claramente destacou-se das outras, tanto é que eu lhe dei 8 pontos, e foi para mim, por isso é que eu digo que foi uma batalha bastante desequilibrada, porque acho que aqui Bill Maiken salvou a batalha, porque as outras duas não estiveram, como dizer, bem o suficiente. A Carolina decidiu passar a Bill Maiken e a Sasha, portanto, apenas neste caso a Annie ficou de fora. Percebi a escolha da Bill Maiken e entendi e concordei. A da Sasha, no sentido de lhe dar uma outra oportunidade, talvez, portanto, não fiquei descontente com as decisões da Carolina. Pronto, a que eu tenho como desequilibrada é outra, também não concordamos, mas só para comentar esta batalha que tu falaste. Disseste que era desequilibrada, mais ou menos. Eu até achei que as três, em termos vocais, até estavam um nível, cada uma com o seu timbre, né? Mas até estavam um nível parecido. A Sasha canta muito bem, apesar de claramente não estar à vontade num palco. É muito tímida e isso já se tinha notado nas provas cegas. A Annie tem um timbre que eu pessoalmente gosto e a Bill Maiken, eu na altura tinha gostado até da prova cega e acho que na batalha também esteve bem, pronto. E acho que até foi uma batalha interessante, as três cantaram bem, em conjunto. Desculpa só interromper-te, porque os mentores disseram algo que eu também apontei, por acaso não disse, que tem a ver com a opinião geral desta mesma batalha, que eu escrevi: boa batalha, embora a Bill Maiken meio que salvasse este grupo. E houve algum mentor, que não me recordo agora qual foi, que disse que a Bill Maiken foi o suporte delas as duas. Acho que foi a Marisa que disse Penso isso. que talvez. Portanto, daí também achar que houve este desequilíbrio. Pronto, eu não gostei, até gostei da batalha e para mim não teria colocado nessa categoria. Para mim até teria passado a Sasha e a Annie. Mas pronto. eu gostei da Annie, não sei, nós estamos Ela desafinou não frequentemente. Desafinou. Mas pronto, a Carolina decidiu passar a Sasha e a Bill Maiken. Mas pronto, eu vou dizer a minha batalha mais desequilibrada, se calhar não concordas, que foi o Diogo Madeira contra o Miguel Bandeirinha. Que foi uma das foi a segunda, a batalha do Dino. Que o Dino não passou nenhum. Não passou nenhum. Pronto, foi, aliás, a única batalha onde nenhum concorrente exatamente. passou. Porquê é que eu achei esta batalha desequilibrada? O Diogo Madeira esteve horrivelmente, não estava à vontade sequer com a escolha musical, mesmo em palco estava super cringe. E depois, comparando o poder vocal dele com o do Miguel Bandeirinha, que em termos assim de fado, não lembro se eles cantaram fado, se não? Sim, cantaram Chuva, não é fado. Pronto. A chuva... nanana. Exatamente, depois não é fado, não. Miguel Bandeirinha notava-se que em termos vocais era melhor e estava mais à vontade. Portanto, aqui para mim houve um grande desnível entre os dois. Se bem que foi a daquelas batalhas que eu chegou ao fim da batalha e pensei, também se não passar nenhum, porque também não é o meu estilo, pronto. Quando o Dino disse que não passava nenhum, acabei por compreender e até foi uma batalha um bocado emocional, porque depois o Miguel disse que estava com uns problemas pessoais e o Dino, Que influenciou a batalha. Sim. Mas pronto, achei uma batalha muito desequilibrada, a mais desequilibrada, e por isso é que a pus nesta categoria. Olha, ainda bem que tocaste nessa batalha, porque era algo que eu queria já ter falado no The Voice Spy, mas tendo em conta que era já mesmo das batalhas, deixei para agora, e portanto vou comentar que não considerei esta a batalha mais desequilibrada. Eu acho que houve problemas de par a parte, desculpem. O Diogo Madeira, eu se calhar agora entendo o que tu dizes e eu posso ter dado uma pontuação um pouco acima daquilo que ele realmente fez. Eu dei 6,5 e provavelmente podia ter dado um bocadinho menos. Efetivamente tenho que dar razão aqui. Aliás, na minha opinião, ele desiludiu face à prova cega. Teve alguns percalços e desta vez não me atingiu. Portanto, eu acho que ele de facto estava desconfortável e dou-te aqui total razão no que disseste. Relativamente ao Miguel Bandeirinha, eu dei 7 pontos. Portanto, como vês, não há aqui uma grande diferença entre os dois. Melhorou face à prova cega, ao contrário do Diogo Madeira. Ele tem uma boa voz, mas por algum motivo continua a não me chegar. Parece que está a imitar alguém, mas não lhe nego o talento. Simplesmente parece que é algo que eu já vi. O estilo que
que ele tenta transmitir é algo que parece que eu já vi. Pronto, porque é que eu queria comentar esta prova cega? Esta batalha, lá estou eu. Bom, primeiro, falando do ponto de vista geral, eu acho que a canção acentuou mais ao Miguel Bandeirinha, mas nenhum me convenceu propriamente. Portanto, antes de eu saber a decisão dos mentores, eu próprio faço a minha avaliação de quem é que eu passaria e eu não passaria nenhum. E isso comigo aconteceu mais do que uma vez. Portanto, o facto de não ter passado nenhum, eu fiquei até contente e essa era uma das coisas que eu queria dizer. Eu aplaudo o Dino pela coragem que ele teve de ter sido o único mentor a eliminar os dois concorrentes numa batalha que só tinha dois concorrentes. Portanto, portanto, apesar do Dino, já o criticámos esta noite, mas acho que ele aqui, apesar das suas inseguranças, esteve muito bem, porque ele próprio disse, não me chegou, eu não senti, portanto não tinha como passar. O segundo detalhe que eu quero referir foi que a Carolina, eu até vou reler aquilo que eu apontei, a Carolina disse que, para ela, o Miguel Bandeirinha era o concorrente de fado que mais já tinha tocado no The Voice. Eu penso, de género, mas Carolina, será que tu viste todas as edições do The Voice? Não. É que facilmente um João Liotte, por exemplo, do ano passado, sim. facilmente, que é o exemplo mais recente que nós podemos ter do The Voice, ultrapassaria o Miguel Bandeirinha. Para mim, de facto, ele canta de um estilo que é um pouco artificial para mim. Lá está, não me chega. Portanto, para mim, eles os dois foram justamente eliminados. Fiquei bastante aliviado com essa decisão e não consegui perceber a Carolina. Lá está, uma coisa dela, provavelmente, não é? Mas dizer que foi o cantor de fado que mais a tocou, pronto, há uma coisa de muito especial deve ter feito, mas se nem o mentor sentiu isso, não é? Mas pronto, foi só... Ok. Mas lá está, não concordo com a tua decisão, mas entendo. Vamos passar para a mais equilibrada. Para a batalha mais equilibrada, sendo eu também a começar, para mim a batalha mais equilibrada, não tendo sido a batalha que eu mais gostei, porque eu já disse qual foi a batalha, a primeira batalha, deixem-me só aqui confirmar exatamente, a primeira batalha da noite da Marisa, com a canção Povo que Lavas no Rio, interpretada pelo Jorge Cruz, pelo Rubén Torres e pelo António Ataíde. Mais equilibrada porquê? Para já, eu dei 7,5 ao Jorge Cruz, dei 7 ao Rubén Torres e dei 7 ao António Ataíde, portanto, pontuações muito equilibradas, muito parecidas. Falando muito brevemente de todos, o Jorge Cruz cantou de olhos fechados, mas parecia-me que estava a sentir tudo o que estava a cantar. Notou-se alguma inexperiência, mas no geral achei que foi bastante bom. Dei uma 7,5. O Rubén Torres, se te recordas, tinha sido o concorrente que abriu as provas cegas, que nós tínhamos achado overrated. Tem muita potência vocal, mas continuo a achar exagerado alguns trejeitos que ele tem, que eu entendo que seja muito típico do estilo de música cigana que ele canta, mas há muitos trejeitos que ele tem que a meu ver faz em demasia e não fica bom. Portanto, há algo nele que não encaixa em mim, mas não consegui negar o talento, dei os meus 7 pontos, que já é uma pontuação bastante boa. Quanto ao António Ataíde, foi o que menos se destacou para mim, mas ainda assim esteve sólido, apenas não me impressionou. Continuo a gostar dele, muito baseado também na sua prova cega. Portanto, tendo em conta o que eu disse, eu achei que a batalha foi bastante equilibrada, lá está, que eu tinha gostado muito. Eu passaria o Jorge Cruz e o António Ataíde. Portanto, deixava de fora o Rubén Torres com vista no meu gosto pessoal. A Marisa decidiu passar os 3. E pronto, foi a minha batalha mais equilibrada da noite. Hoje não está. Não, eu acho que hoje está a ser um episódio em que estamos a discordar mais. Esta foi uma das batalhas que eu gostei se o Jorge Cruz não tivesse lá estado. Foi o que eu mais gostei. Exato, adorei o António Ataíde e gostei bastante do Rubén Torres. Eu acho que não achei o Rubén Torres overrated, acho que foste mais tu. Não, tu também achaste na altura, sim, sobretudo tendo aberto o programa. Talvez tenhas razão, sim. Mas acho que achei uma batalha muito boa em termos focais, mas acho que o Jorge Cruz teve um bocado a mais. Por mim, se levasse alguém era o Rubén Torres apenas. Logo aquele que eu eliminaria. E eu tenho aqui uma frase que é: decisão Marisa levou os 3 WTF. Porque quando ela disse que levava os 3, eu só pensei, como é que ela já está a gastar 3 lugares logo nestes 3 concorrentes, não é? Ela tinha uma equipa tão boa, sim, ela tinha tantos compreendo, porque nenhum deles era extraordinário. Sim. E eu fiquei, what the fuck, mas porquê? Pronto, não gostei muito desta decisão da Marisa. Mas pronto, eu por mim só teria levado o Rubén Torres, mas achei até uma batalha boa. Sim, pronto. Atenção, volto a dizer, se calhar tu achaste esta batalha melhor do que eu. O que eu achei houve um equilíbrio.
Provavelmente até, imagina, se tivermos uma batalha em que todos são maus, houve equilíbrio pela narrativa, sim, não é? claro. Nesse sentido, portanto... Pronto. Da minha parte, pá, eu por acaso meti aqui 3 batalhas. É lá. Sim, como as mais equilibradas, mas vou dizer por ordem. Primeiro meti a da Maria Inês com a Shirley e a Alicia. Pronto. Sim. E agora estão uma data de batalhas. Sim, consigo entender-te. Ora bem, esta batalha foi de quem? Foi da Marisa, foi da foi a Marisa. última. Pronto. Porque é que eu achei esta batalha equilibrada? Acho que estiveram as 3 muito bem. Não consegui ver falhas em nenhuma das 3. Achei só que o timbre da Shirley, não sei porque, a mim sobressaiu-me. Ela tem um timbre fora do comum. Para mim até é mesmo fascinante. Mas tirando o timbre da Shirley, acho que tiveram as 3, pá, sublimes. Nada a apontar. Claro que se tivesse que escolher, escolheria a Maria Inês e a Shirley, que eu também gostei muito da Maria Inês, mas a decisão da Marisa foi só passar a Maria Inês. Tenho pena, gostava da Shirley, mas pronto, opiniões. Depois, só passou a primeira, não foi? Exatamente. Claro, ela gastou logo 3 lugares com os 3 Com os 3 primeiros. primeiros. Pronto. É assim, olha, eu agora analisando bem, de facto, provavelmente passou-me também esta batalha ao lado como uma batalha equilibrada. Então eu dou-te razão. Poderia ser um segundo lugar para mim. Muito rapidamente, porque tu já falaste e eu fui concordando contigo, eu dei 7,5 à Alicia, dei 7 à Shirley e dei 8 à Maria Inês Gonçalves. Portanto, a Maria Inês era a minha preferida, fiquei muito contente dela ter passado, porque ela tem assim uma rouquidão natural que me agrada bastante. Quanto à Alicia, eu acho que houve uma evolução em relação à prova cega, acho que ela esteve bastante bem, embora tenha havido algumas falhas e nervosismo à mistura. E em relação à Shirley, só tenho a comentar que continuo a ficar fascinado com o timbre super diferente, mas também acho que há determinados momentos em que ela tem medo de arriscar e fica estranho. No fundo, é outro concorrente que eu acho que é endearing, porque eu quero também ver o que é que ela, se ela conseguir desabrochar, o que é que ela pode fazer mais. Eu percebo o que estás a dizer, concordo E também. diretos, acho que é um momento de or you make it or you break it, porque acaba por ser, tu sabes que estás ao vivo, não é? Então não tens aquela, bom, mesmo gravado, só tem uma oportunidade, não é? Sim. Mas aqui parece que é mais impactante. Então, vamos ver o que é que acontece daqui para a frente e conseguir entender-te. Depois coloquei a batalha da Sasha Silva, da Annie e da Pilmate. Isso eu já falei, já sim. falámos. Achei que as 3 estiveram muito bem, também acho que já me justifiquei mais ou menos. E depois, por fim, também queria falar da batalha da Ana Rita com a Luísa Vidal e a Beatriz Santos, que penso que foi da Carolina. Sim, não és homem para mim, sim. Pronto. Também achei uma batalha super equilibrada. Acho que cada uma deu o seu cunho à canção, mas acho que tiveram as 3 bem. Na parte das harmonias tiveram impecável, na minha opinião. Por exemplo, a Beatriz, que eu nem tinha gostado muito da prova cega dela, acho que teve uma evolução gigante. E aliás foi a que passou. E portanto o timbre da Luísa também acho que é muito bom, eu pelo menos gosto. Para mim teria passado a Luísa e a Beatriz, mas acabou só que fiquei triste da Luísa não ter passado, passou só a Beatriz. Mas achei uma batalha também muito equilibrada. Não sei se concordam. Não estou tão de acordo, está incrível. Brevemente, Ana Rita Conceição elogiaram o uso do fado na canção. Eu por acaso acho que não esteve tão bem, não era necessário o uso do fado aqui, mas eu continuo a achar que ela tem potencial. Bom, foi eliminada, não é? Mas este foi o comentário que eu escrevi antes de saber os resultados, portanto ficou pelo caminho. A Luísa Vidal acabou por ser uma agradável surpresa, num timbre que colou bastante bem com o tema, portanto eu acho que me identifiquei, gostei da atuação dela. Tinha dado já agora 7 à Ana Rita e 7,5 à Luísa. A Beatriz Santos, eu dei 6,5. Ela dá uma boa intensidade ao tema, mas os seus constantes exageros faciais e braciais fazem-me revirar os olhos. Ela começa assim, aquelas coisas assim. Ela cantar com intensidade. Mas acho que é muito. Acho que é over the top e foi, para mim, uma decisão que, aliás, eu, para ser honesto, quem é que eu passaria? A primeira, e se fosse duas, tinha passado a primeira e a segunda, a Ana Rita e a Luísa. Portanto, eu nunca passaria a Beatriz, por isso fiquei boquiaberto com a decisão da Carolina. Mas em conjunto acho que a batalha funcionou muito bem, houve boas harmonias e consistência quando cantavam juntas, portanto, aqui o meu problema é mais de forma individual. Acho que junto o conjunto funcionou. E pronto, mais alguma? Não, é só, a outra já tínhamos falado. Passando para as menções honrosas, da minha parte. Pronto, eu também já falei um bocado sobre isto, não queria repetir, mas queria só dar uma menção honrosa à concorrente da Shirley, que foi, acho que do programa todo, foi aquela concorrente que não passou e eu fiquei mesmo triste.
Fiquei a pensar, é sério. A da voz diferente, não é? Sim, Timbre tinha diferente. aquele timbre, Sim. cantou em francês. Uhum. Fiquei mesmo com imensa pena, adorava que ela tivesse passado, mas por um lado também percebo, porque eu acho que ela em palco falta-lhe ali qualquer coisa e se calhar provavelmente nos diretos não se iria aguentar, não sei. Mas eu só queria mencionar que era uma concorrente que eu gostava muito e ficou para trás. Sim, a Shirley, já agora muito brevemente, eu penso que estava a falar dela como se ela tivesse passado, mas ela não passou. Eu é que tinha aquele... o que é que ela ia mostrar para a frente e ela não passou. Portanto, peço desculpa, mas de facto ela ficou pelo caminho. Se calhar é um desejo de ela ser repescada, não sei. As minhas menções honrosas, desta vez são 2 menções e são negativas, portanto, honrosas pelo lado negativo. Vou tentar ser breve, até porque já estamos com um podcast bastante extenso. A primeira foi a primeira que eu quero referir foi a última batalha do Dino, com a música And I Am Telling You, que juntou 4 mulheres na sua equipa, a Ruth, a Aline, a Soraya e a Fernanda, acabaram por passar estas últimas. Vou ser breve. Achei que eu não gosto desta música em programas destes. Eu acho que os concorrentes tendem a exagerar sempre. Fica tudo muito gritado e parece que é tudo muito artificial, uma vez mais digo. E para mim a única que se safou e que deveria ter passado para mim era a Soraya, que se destacou claramente das restantes. Mas a minha segunda escolha teria sido a Fernanda, que portanto acabaram por ser as escolhas do Dino. Concordaste? Sim. Portanto, acho que tanto a Ruth como a Aline foram bem eliminadas. E depois, última, que isto de facto para mim foi a decepção da noite, foi a penúltima batalha da Marisa com o tema Glimpse of Us, que juntou 4 vozes, o Michel Lopes, o Ricardo Dias, o Cláudio Braga e o Daniel Vargas. Isto foi downhill, descarrilou por ali fora, até a Rita teve dificuldades em se lembrar da batalha. Eu realmente acho que na teoria estava tudo bem, esta música até poderia resultar, uma vez mais falei com o Raquel sobre isso, que até me disse que achava que já a música por si só poderia fazer com que não resultasse. Eu estava esperançoso em relação à música, depois foi uma desilusão total. Aliás, a energia entre os 4 não estava a funcionar de todo. Para vocês verem, eu dei 6 pontos ao Michel, que se viu atrapalhado, correu melhor lá para o fim, mas mesmo assim. O Ricardo Dias, eu dei 5,5, foi o concorrente que a Marisa escolheu para passar. Fiquei, acho capaz, muito forçado e não consegui apreciar. Li comentários nas redes sociais que disseram o Ricardo, foi o único que se destacou, pois eu acho que ele tentou ganhar um espaço que não era... Ele próprio tentou se impor e acho que ele ofuscou os outros de forma desnecessária, embora acredito que não tenha sido intencional. O Cláudio Braga dei 6, outra desilusão, achei muito inconstante e não convenceu. E o Daniel Vargas dei 6,5, talvez o melhorzinho dos 4, mas ainda assim muito abaixo do que apresentou nas provas cegas. Portanto, para mim não teria passado nenhum. E o what the fuck, desculpem a linguagem que tu há bocado referiste a Marisa, eu coloquei aqui. Marisa, what the fuck. Ela escolheu um, pronto, também escolher mais do que um era absurdo, mas termos escolhido o Ricardo, para mim é muito forçado, não concordei. Portanto, uma menção honrosa do ponto de vista negativo. Detestei esta batalha, sou sincero, e as minhas pontuações até podem ter sido mais baixas do que foram, na verdade. No overall da batalha, eu teria dado para aí um 4. Eu, de facto, acho que não resultou. Ainda bem que mencionaste esta batalha, porque pela primeira vez estamos a concordar hoje. Acho que foi mesmo a batalha mais fraca. E da Marisa. Não sei se reparaste na cara dela, ela estava assim, de género, eu vou só fingir que estou a gostar disto, mas quando a Marisa gosta, ela geralmente levanta-se, ou bora e não sei o quê. Ela estava assim o tempo todo, só espera que aquilo acabasse. Não, foi, e ela foi muitas awkward. vezes chora de emoção, e desta vez... Mas isso é algo que eu já vou falar mais no fim. Sim. Esta batalha foi fraquíssima, aliás, eu me ponho sempre nas minhas anotações quem é que para mim passaria, quem é que o mentor passou, e eu meti ninguém também. Pois. Eu não passava ninguém. E a Marisa lá escolheu o Ricardo. E desperdiçou aqui um lugar, a meu ver, que podia sido, por exemplo, para... Não, a Shirley acho que era da outra... Não, era da era da outra... Carolina, Pronto, mas desperdiçou para outros concorrentes que podiam ter merecido mais. Sem dúvida. E é que depois fiquei a pensar, a Marisa tinha uma equipa tão forte. Bom, mas eu vou deixar isto mais para o fim. Mas realmente foi uma batalha muito fraca, concordo contigo, sim. Pronto, ainda bem que tocámos nela e acho que a nível de análise de batalhas é isso, correto? Sim, vamos pontuar então. Rita, o que é que tu achas? Diz-me lá, pelos seus comentários fui percebendo que não há de ser muito superior a 6. 5, 6, já está por aí. Foi um episódio suficiente. Teve boas batalhas, teve uma outra batalha mais fraca, outras digamos assim. Achei o programa muito denso, muitas batalhas. Eu quando me apercebi que realmente ia dar tudo de uma vez, eu pensei, sério, meu Deus, ok. Muito para assimilar, não é? Muito para assimilar, portanto,
e a qualidade não foi assim tão boa. Portanto, eu se tiver que pontuar vou dar um 6. Também se desse menos estaria a ser injusta, porque também as batalhas no geral, sei lá, 60% das batalhas foram interessantes. Mas não houve nenhuma... De quantas batalhas é que tu disseste que houve? 12 ou 13? 12. Não houve nenhuma que eu tivesse dito foi a batalha da noite. E isso é um bocado triste, que foram tantas batalhas e não houve nenhuma que me tivesse enchido as medidas. E agora quero só deixar uma nota que foi... Eu estava ansiosíssima pela batalha do Gustavo Reinas, que é o meu concorrente favorito neste momento, que já tinha dito isso. Diz-me qual era a batalha. Foi da equipa da Marisa e foi... já vi. João Ribeiro. Não falámos dessa batalha. Saudade. Diogo Carvalho e Pedro Luné. Pronto. Quando a Marisa escolheu estes 4 e disse que iam cantar o Saudade da Mar, eu pensei, ui, vai ser difícil. Depois vi a batalha, tudo bem, Gustavo Reinas, estava super ansiosa por ver. O que é que aconteceu nesta batalha? Acho que esta canção da Mar é muito difícil de ser cantada, muito. E acho que foi um pedido demasiado difícil para os concorrentes em questão. Acho que o que sobressaiu mais para mim até foi o João Ribeiro. Incrivelmente foi o que eu gostei mais. Eita escolha! Estava na ponta a tocar no carro. Pedro Luné, fraquíssimo. Depois, o Diogo Carvalho também não esteve bem, fez uns jeitos à voz que tomates, não. E depois o Gustavo Reinas, eu gosto da voz dele, ele não teve mal, mas em relação às provas cegas ele deu um bocadinho. Continua a ser o meu favorito, vamos ver o que é que ele faz. Porque acho que também a escolha da música não foi a melhor, mas fiquei tipo, pronto, ainda bem que ela escolheu, né? Porque se não tivesse escolhido eu já estava a chorar, mas... desiludiu um bocadinho e pronto. E tendo em conta que a Marisa, para mim, tinha a equipa mais forte, Marisa e Diogo, mas talvez a Marisa um bocadinho mais, acho que no geral as batalhas dela deixaram um bocadinho aquém. E fiquei um bocadinho triste por causa disso. Olha, ainda bem que tocámos ainda nesta batalha, acho que acabámos por falar de quase todas mesmo. Eu vou só dizer que o que é que eu não gostei da batalha foi do arranjo da música, acho que foi muito diferente do original e não fui particular fã. No entanto, eu discordo em quase tudo o que a Rita disse. João Ribeiro, dei 8,5, foi aquilo que tu gostaste mais. Então gostaste. Mas já vais perceber. Que timbre melhorou bastante face à prova cega e apresentou escolhas interessantes. Adorei, foi o que eu escrevi. Quanto ao Gustavo Reinas, dei 8,5. Também não foi mal. Uma vez mais, que incrível intérprete, timbre, performance, mas tu disseste que ele te desiludiu. Portanto, achei que... Em relação às provas cegas, achei que não, pronto. Só gostava de ter ouvido ainda mais sozinho e não deve exagerar nos vibratos. Achei isso dele. Depois, o Diogo Carvalho, eu dei 9 pontos. Estou chocada. É estranho dar mais pontuação ao Diogo do que aos 2 primeiros, mas eu tenho um soft spot por este rapaz. Tenho um feeling que a Marisa não escolherá, lá está, tive razão, mas ele tem uma voz tão límpida, bonita, controlada e tocante que será terrível vê-lo ir embora, e assim foi. E por último, foi o Pedro Luné, a quem eu dei 7,5. O mais de chill em palco, mais a curtir a sua, tem uma boa voz, mas terá sido o que menos se destacou dos 4. Portanto, portanto, no geral, eu acho que estiveram bastante bem nas harmonias. Eu teria passado os 3 primeiros, portanto, todos menos o Pedro Luné. E a Marisa acabou por passar só 2, não é? Nem o Pedro nem o Diogo passaram. Portanto, pronto, meio que concordei, meio que não concordei, mas de facto, acho que dei pontuações mesmo muito boas. E foi uma batalha que até teve aqui perdida, não é? Nós deixámos-la para o fim, quase que nem a abordávamos. Se não fosses tu, eu provavelmente esquecia-me. Eu não abordei porque não a pus em nenhuma das categorias, mas tinha que falar dela porque está aqui o meu concorrente favorito e fiquei um bocadinho desiludida. Ainda por cima com saudade, portanto, mar, coração. Pronto, relativamente à minha pontuação geral desta ronda de batalhas e que concluiu esta etapa do programa, deu-me 7.2, o que é bastante bom. Nada a ver com o 6 da Rita, mas também eu fui... Diferença de um ponto. Pronto, mas eu também fui falando das minhas pontuações e em geral foram bastante elevadas. Portanto, terminámos bem, eu acho. Claro que nada a ver com a primeira ronda de provas cegas. Lá estou eu, de batalhas, desculpem. Ok. Bom, e deixámos para o fim um pequeno resumo daquilo que aconteceu nas provas cegas, nas batalhas, porque no último podcast, quer eu, quer a Rita, nos esquecemos de falar sobre um overall das provas cegas e decidimos fazê-lo agora, uma vez que também já terminámos as batalhas. O que é que entendemos por overall? No fundo, um pouco de dados estatísticos, que é perceber, porque eu tenho isso tudo apontado, para quantos concorrentes é que cada mentor virou. Acho que será interessante ver essa análise. E também qual foi para nós o mentor que melhor esteve.
aquele que teve as melhores escolhas, ou os melhores concorrentes para a sua equipa, não é? Porque nem sempre é o mentor a escolher, a não ser que seja só ela virar. Então, estás parada para os resultados? Sem olhar aqui para o meu, eu ainda para o não meu sei ecrã. os resultados, Então isto é inédito também para a Rita. Não se esqueçam que eu também virei, digamos assim. Portanto, o mentor que menos virou terá sido eu. Para 32 concorrentes. Portanto, de 84 concorrentes, eu viraria para 32, portanto, é menos de metade. A seguir a mim, a Marisa, com 33, portanto, mesmo ali coladinha a mim. Depois, o Diogo, aliás, com 34, portanto, aqui muito, muito perto. Ok, E depois, já com uma grande distância, a Carolina virou para 40 ok. e o Dino para 41. Portanto, o Dino foi o mentor para Precisa para de quem carregar mais virou para ter mais concorrentes. Sim. Não necessariamente ter que virar mais, não é? Muitos deles não ganhou. Sim, tens razão, Mas ele sim. carregou para 41 concorrentes. Portanto, o Dino, digamos que foi, neste caso, o mentor vencedor a nível de quantas mais vezes carregou. Isso não é necessariamente bom, não é? Porque convém ser seletivo. Agora, tendo em conta também que ele foi o mentor de estreia, se calhar é natural que ele tenha virado para mais, não é? Sim. Agora, a nível de quem terá sido os melhores mentores, eu confesso que aqui estou muito dividido entre dois, uma Marisa e um Diogo. Eu acho que foram os mentores que mais se destacaram. A Marisa já estamos habituados a ser aquela mentora que os concorrentes mais escolhem, mais querem ir. O Diogo surpreendeu-me nesta edição porque houve outras que eu acho que ele não tinha equipas tão fortes e aqui ele tem muitos bons concorrentes, já para não falar, por exemplo, dos dois Isaacs que estão na equipa do Diogo, que são dos mais fortíssimos desta edição. E portanto, mesmo a Rebeca, que é da equipa dele. Então, o Diogo tem para mim das melhores equipas e a Marisa acho que se segue muito perto. Tu escolherias o Diogo? Sim, com base só nas provas cegas, mas também vendo as batalhas, acho que o Diogo tem uma equipa muito forte. Por isso, sim, acho que o Diogo até mais do que a Marisa. Sim, e tu? Mas a Marisa me teve bem. Sim, eu claramente estão dois mentores à frente, que é a Marisa e o Diogo, em termos de que conseguiram colecionar nas provas cegas. Vou ter que dar a vitória à Marisa, porque acho que ela, mais uma vez, voltou a conseguir ganhar quase todos os concorrentes de mais nível. O Diogo, acho que dos anos em que já concorreu como mentor, já está como mentor, acho que este é o ano em que tem a equipa mais forte, o Diogo. Acho que sim. É bem possível, sim. Julgando até aquilo que ele já tem para os diretos, não é? E está ali taco a taco, mas vou dar a vitória à Marisa, até porque ela tem lá o meu concorrente favorito. Portanto... Recordo-me, é o Gustavo Reinas, exatamente. Eu perguntei e lembrei-me. Ok, a ver, mas que passou, não é? Está nos diretos. Tá. Pronto, portanto... Senão estava aqui já... Desculpa, agora dá-me uma branca. Isto são tantos concorrentes que às vezes é difícil. Nós devíamos ter, enquanto falávamos deles, devia surgir aqui uma foto, porque às vezes é... Agora nos diretos é que vai ser mais fácil. Fazendo então também uma análise das batalhas, Rita, queres começar? O que é que achaste de quem terá sido o melhor mentor? Antes de mais, pronto, quero só dizer que não gostei da forma como eles organizaram as batalhas. Basicamente as batalhas deram em um programa e meio. Um programa e 3/4, pronto. Acho que foi inédito. Acho que não me lembro das batalhas terem dado inédito, em tão pouco tempo. Não gostei dessa divisão. Eu lembro-me desculpa a interrupção, de programas em que as batalhas deram, em edições em que as batalhas deram durante 4 programas. Pois, 4! Sim. Também enchiam mais chouriços. Enchiam, muito mesmo. Mas, pronto, em relação a esse overall das batalhas, não gostei. Agora, aquilo que aconteceu, acho que tivemos batalhas boas, mas sem dúvida que não foi o melhor ano em termos de batalhas. Já houve anos em que houve, 4 ou 5 batalhas a um bom nível, a um excelente nível, e este ano talvez um bocadinho menos. Em termos do mentor vencedor das batalhas, aqui vou ter que dar a vitória, eu acho que ao Diogo. Porque a equipa dele era já das mais fortes, mas acho que foi um dos mentores que conseguiu, se calhar, ter melhores batalhas, no geral. Acho que a grande desilusão foi a Marisa, como já referimos, também tinha, para mim, a melhor equipa e em termos de batalhas foi uma desilusão, mas acho que vou dar a vitória ao Diogo, porque acho que foi, se calhar, o mentor em que eu me diverti mais a ver as batalhas e achei as batalhas mais até equilibradas e melhores. E foi logo o primeiro. E foi logo o primeiro, sim. Daí nós também temos gostado mais. Mais do outro programa, sim. Aliás, nós não sabemos o que nós... Sabemos que as batalhas... Não, o que é que acho que eu ia dizer? Nós não sabemos se realmente o Diogo foi o primeiro. É isso. Eu ia só esclarecer que nós sabemos que a ordem de cada mentor foi apresentada, não é? Eles próprios estavam a dizer já só tens 2 vagas, não sei o quê. Agora, quem foi o primeiro mentor a ser apresentado, acredito que isto tenha sido uma estratégia, porque o Diogo efetivamente teve muito bem.
Concordando com a Rita, para mim o mentor da noite, ou melhor, da noite, desta etapa do The Voice foi o Diogo. Sem sombra de dúvidas, tem concorrentes fortíssimos. Isso é bom e é mau, porque eu acho que vai ter que tomar decisões difíceis daqui para a frente se continuarmos com a dinâmica de só são eliminados por equipas. Se fosse todos ao molho e fé em Deus e o público escolhia de entre todos, de todas as equipas, quem queria que avançasse, seria diferente, não é? Podia ser que todos os elementos da equipa do Diogo se safassem. Agora assim complicado, e acho que o Diogo tem mesmo uma equipa muito forte, para mim eu concordo. Quanto à opinião geral das batalhas, quero só dizer que concordo e não concordo. Concordo porque nós também gostamos que se prolongue um pouco, poder ver um bocadinho mais de dinâmica do mentor dos concorrentes. Eu sei que na semana passada disse o oposto, mas eu concordo que também deve haver um pouco isso, só que não gosto é quando eles exageram nessa parte mais secante. No entanto, eu acho que o facto de ter havido isto ter sido assim mais a correr, deu para usufruir mais da música. Uma música atrás da outra, bora, bora, bora. E eu gostei dessa parte porque é assim a ação pura e dura. E isso é muito bom também de ver. Deixa-me só referir, para terminar mesmo, que não sei se reparas, mas ao contrário de outras edições, nós já estamos a ir para os diretos ainda em novembro. Portanto, eu duvido que, ao contrário de outras edições, o programa se arraste para o próximo ano. Deverá terminar em dezembro. Eu ainda me lembro que na edição do Fernando Daniel, aliás, talvez do ano a seguir, não me recordo já, que terminava pela altura do Natal. Mas a partir daí, estendia-se para janeiro. Eu duvido que este ano aconteça o mesmo, a não ser que eles tenham 8 galas ou 9, que isto nunca acontece. Portanto, a partir deste ano, será pela altura do fim do ano que diremos adeus ao The Voice. Pronto, eu acho que é isso. Foi um grande podcast, mas também... O mais longo, seguramente. Pessoal, houve muitas batalhas. Pessoal, não, Voicers, houve muitas batalhas. E havia muito para comentar, pronto. Sim. E acho que é isso, vamos dar por terminado o podcast do A Voice. Espero que tenham gostado. Eu só queria mesmo dizer, porque eu já vi que ias para as conclusões, que é o que é que nos espera, nós não sabemos. Sim, era isso que eu também ia dizer. Ok. Desculpa. Realmente não sabemos o que é que nos espera no próximo domingo. Pronto, depois iremos falar obviamente para a semana e vermos o que é que nos têm preparado para o próximo domingo. Não faço ideia. E é isso. Mas estou muito curioso, Também, eu quero mesmo... Pronto, eu vou tirar amanhã de segunda-feira em princípio, que é para poder estar acordado até mais tarde e ver o The Voice, porque eu nunca vejo em direto. Por isso estou mesmo muito curioso, assim que puder começar a ver, vejo, porque depois também uma pessoa mais facilmente tem spoilers, não é? Agora numa fase de direto já é mais fácil de os ter. Portanto, vamos ver o que é que acontece. E pronto. Gostei muito. Discordámos, quase sempre. Acho que este foi também o episódio que mais discordámos. Faz parte. Diferentes opiniões. Queremos saber a vossa também. Próximo podcast já vou começar a pontuar, já são os diretos. É verdade, agora vão ver a Rita a ser má, ainda mais má, mas má nas pontuações. Vamos lá ver como é que... Agora também os concorrentes são melhores, não é? Não vou dar muitos signos. Estou curioso também por isso, mas agora vamos analisar concorrente a concorrente, ver as opiniões de cada um e pontuações. Fiquem atentos. E pronto, olha, deixem o vosso like se gostaram do vídeo, subscrevam ao canal se ainda não estão subscritos. Sigam-nos no Spotify ou no YouTube, se preferem versão vídeo ou áudio. E é isso. Partilhem com os vossos amigos e vemo-nos para a semana. Para mais um do A Voice. Até lá. Tchau, Voice. Tchau.